Então, comunidade, povo aqui hoje reunido, eu sempre costumo dizer, como é bom ser batizado numa igreja que procura lembrar dos santos, numa igreja que não venera os santos, mas ela traz na memória a sua história, ela traz, na vida daqueles homens e mulheres que não tiveram medo de testemunhar a sua fé. Falando hoje de São Pedro e de São Paulo, homens corajosos que mais tarde foram chamados da coluna da nossa igreja. São Pedro e São Paulo, esta coluna forte que sustenta até hoje toda a espiritualidade da nossa igreja católica. Jesus hoje nos falou no evangelho que todos nós escutamos, delegando a Pedro uma bonita missão. Como é bom ter alguém por nós, como é bom ter alguém que nos orienta, como é bom ter alguém que tem voz corajosa. E hoje podemos falar aquele que está ocupando a cadeira de São Paulo, de São Pedro, o nosso querido Papa Francisco. A nossa igreja é uma igreja da sucessão dos apóstolos. A nossa igreja é uma igreja da sucessão dos apóstolos. A cadeira do apóstolo Pedro é uma cadeira que tem acolhido tanto homens corajosos. E esses homens são chamados o nosso Papa. Os papas que procuraram manter a unidade da nossa igreja. Então, no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é um dia de atender o grande pedido que desde o primeiro momento do seu pontificado, o nosso Papa Francisco sempre pediu que nós rezássemos por ele. Celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, é celebrar o dia do Papa, pois ele hoje é responsável pela cadeira dos apóstolos. Ele que hoje ocupa esta cadeira para procurar manter a igreja unida. A igreja católica, ela nasce então, desta bonita espiritualidade. E Jesus então, ele entregou a São Pedro uma tarefa, um compromisso, uma grande missão. E é essa missão que o Papa Francisco, ele procura desempenhar, sofrendo muito, por aquelas cabeças que às vezes é contrário ao ensinamento do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, um dia bonito de olhar profundamente a dedicação, a coragem de São Pedro. E aquilo que os papas, até o dia de hoje, eles procuram manter na sua espiritualidade. E aí então eu diria a cada um de vocês que hoje está aqui, celebrando, festejando, cantando nesta missa sertaneja, não deixe de olhar carinhosamente e amar, valorizar aqueles que foram os nossos santos, aqueles que não tiveram medo de até derramar o seu sangue. São Pedro e São Paulo foram martirizados, foram mortos, porque estavam defendendo a nossa igreja, não tiveram medo de derramar o seu sangue. É nesses personagens que nós devemos estar nos espelhando. Como é triste quando a nossa igreja, as nossas comunidades, as nossas paróquias e até mesmo a nossa diocese fica com picuinhas, ficam com briguinhas, ficam com desavença um com o outro. Não foi isso que os santos e São Pedro procuraram nos ensinar. A igreja deve sim continuar sendo a igreja da unidade. A igreja da unidade. A palavra nos traz unidade.
A Eucaristia procura manter esta unidade entre nós. Não tenha medo, meus irmãos e minhas irmãs, de olhar para os santos e nesses santos procurar continuar a nossa missão. Os santos que foram corajosos, os santos que hoje esperam de cada um de nós também um pouquinho da nossa coragem, não deixar a covardia humana estragar, manchar, contaminar com aquilo que é o princípio da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Eis aí, por que é chamada Católica Apostólica Romana? Católica significa a Igreja Universal. Não é a universal que você agora acabou de pensar. É a universal, a universalidade da Igreja. Apostólica por quê? Porque tem a sucessão dos apóstolos. Romana por quê? Porque nasce lá o berço, lá em Roma. Eis aí onde devemos manter o nosso olhar e a nossa unidade. E repito, como é bom fazer parte de uma igreja que declara, que fala com amor dos seus santos. Não tenha medo dos santos. E aí eu digo ainda, se os santos não fizerem bem, mal também eles não fazem. Se os santos não fizerem bem, mal também eles não fazem. É o bem que eles semearam, é o bem que os nossos santos... Cadê o padroeiro? Sumiu? Está aqui o São Pedro, né? Desculpa, São Pedro, né? Então, olhar para São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos repetir junto? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Uma perguntinha catequética para vocês. De quem que é a Igreja Católica? Ixi Maria. De quem que é a Igreja Católica? Nossa não, senhor. Nossa não, senhor. A Igreja Católica não é nossa. Esse é o grande perigo nosso. Quando fazemos da igreja minha, nossa. O que falou hoje o Evangelho? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e não a nossa igreja, né? Não a nossa igreja. Olha o que Jesus falou: Pedro, tenha coragem, edifica a minha igreja. Gente, isso deveria falar muito forte para nós. Saber que eu sou batizado na igreja de Jesus Cristo, e é esta igreja que Ele nos convida a manter unida. Vou ter que fazer uma fofoca. Quando alguém deixa a igreja, está deixando a igreja de Jesus Cristo. Por que será que às vezes cai, né, essa fraqueza humana de largar, de abandonar a igreja de Jesus Cristo? Com todo respeito do mundo falando, largar a igreja de Jesus Cristo para seguir a igreja de fulano, Bertano e Cicrano. Desculpa, senhores, né? Mas vamos olhar um pouquinho, vamos ter coragem, perseverança, para não abandonar a igreja de Jesus Cristo. E é esta igreja que nós devemos cuidar, zelar, manter a unidade, não fazer da igreja de Jesus Cristo, agora um palavrão, né? Gato e sapato. Às vezes nós fazemos da igreja de Jesus Cristo gato e sapato, né? Pensemos bem, pensemos com carinho, não deixemos o vírus do mal entrar, machucar, manchar a igreja de Jesus Cristo. Vamos juntos repetir novamente: Tu és Pedro, e sobre esta pedra... Gente querida, de quem que é a igreja católica? Mais uma vez? Então vamos ficar em pé,
com muita fé, renovar e professar a nossa fé rezando: creio em Deus Pai. Comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Sertanejos e sertanejas, iluminados pela palavra que acabamos de ouvir e meditar, ao Senhor as nossas preces queremos elevar, com o nosso coração aberto, aqui todos unidos, é uma só voz pedindo ao Senhor: atendei os nossos pedidos. Senhor, que fundaste a igreja sobre a pessoa de Pedro, iluminai o Papa, os bispos, padres, diáconos e ministros da palavra, para que seu exemplo sejam pedras vivas na comunidade cristã. Nós pedimos. Ó Deus, pastor e guia, atendei a nossa súplica. Senhor, que mandaste vosso anjo para livrar da prisão, para livrar Pedro da prisão, libertai todas as pessoas, de alguma forma, vivem aprisionadas, para que livres possam proclamar vossas maravilhas. Nós pedimos. Ó Deus, pastor e guia, atendei a nossa súplica. Que desse a Pedro e Paulo força nas tribulações. Ajudai a todos os vossos filhos e filhas, especialmente aos perseguidos por causa da fé. Vós pedimos. Ó Deus, pastor e guia, atendei a nossa súplica. Por todos os sertanejos que amanhecem o dia trabalhando na roça e nas fazendas de gado, que nunca lhe falte saúde, coragem e esperança para levar em frente essa missão que Deus lhes deu. Vós pedimos. Ó Deus, pastor e guia, atendei a nossa súplica. Por nossas comunidades, cada um de nós, e pela festa do nosso padroeiro, que celebramos hoje e amanhã, que Deus nos abençoe e nos proteja, que seja sinal de uma união entre amigos e irmãos. Nós vos pedimos. Ó Deus, pastor e guia, atendei a nossa súplica. Que as nossas preces colocadas no coração de Deus seja atendida e acolhida por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar? Sentados. Trazemos até o altar a enxada, o machado e o facão, a foice e o laço do vaqueiro, a bota e o enxadão, ferramentas utilizadas para as lavouras do sertão, o violão, o pandeiro, a viola e o acordeão, instrumentos que alegra os fins de tarde do povão. Depois de um dia de luta, cansados de trabalhar, reúnem uma roda de amigos e começam a conversar. E no som de uma viola, no choro do acordeão, unem as suas vozes e cantam a sua canção. É assim a vida da roça, do sertanejo do sertão.
ti, Senhor, ofertar meu coração. Eu venho a ti, Senhor, ofertar meu coração. Venho aqui depositar minha contribuição. Minha oferta é singela, mas é de bom coração. Não é esmola, porque sei que não precisas. Se tens a teu dispor, que tenho que criou. O que eu faço, na verdade, é devolver um pouquinho da riqueza que me deu como amor. Eu venho a ti, Senhor, ofertar meu coração. Eu venho a ti, Senhor, ofertar meu coração. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado motivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o herdeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante e o professor, aquele que fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, o sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, o sol que brilha no céu azul. Obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que na guarda com selo a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura no chão, pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
meus irmãos e minhas irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por tuas mãos, ó Senhor, receba este sacrifício, por tua glória e louvor, para o nosso benefício e em benefício da Igreja, para que cada segundo, unida e santa, ela seja o rosto de Deus para o mundo, ela seja completa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Que a verdade seja dita, que a fé seja proclamada. Bendito é o Deus que caminha, que aqui se faz presente. O Senhor onipotente é o Deus que vence a opressão, por vida, por terra e por pão, vencendo a morte e a cruz, do povo se torna a luz que nos traz a libertação. É um dever da nossa história, na partilha reconhecido, nos dons da uva e do trigo, na vida feita em comunhão. Se do céu celebra a vitória, aqui também o nosso canto. A alegria vence a tristeza, a esperança maior que o planto. Teu povo que somos nós, proclamas que Deus é santo. Santo, santo é o Senhor, Deus da vida e Deus do amor, que aqui venho buscar junto com meu irmão. Ele é cheio de graça, é o nosso Redentor. Só me alegro quando tenho em minha alma o Senhor. É o bom Jesus, o meu Salvador. O bom Jesus, o meu Salvador. Hosana Jesus Cristo, bendito seja o teu nome, que nos deu esta alegria, é a redenção do Senhor. Ele veio pra ficar, dia e noite, noite e dia, só nos traz felicidade junto à sua companhia. É o bom Jesus, o meu Salvador. É o bom Jesus, o meu Salvador. Sim, é verdade o nosso cantado. Sois santo, assim entoamos. E neste altar sertanejo, tua presença encontramos. E que este pão e que este vinho, por teu espírito de amor, se torne o corpo e o sangue do Cristo nosso Senhor. Na noite em que ia ser entregue, o pão Jesus tomou, elevando os olhos a vós, agradeceu e abençoou. Depois, partilhando o pão, ensinando a lição para os discípulos, assim ele falou: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
No final daquela ceia, o cálice Jesus pegou, dando graças novamente aos seus discípulos, assim ele falou, e transmitindo o seu legado, completando o ensinamento para eles, assim ele falou: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada